Então, é você que vai começar, doutor Cláudio? Então, doutor Cláudio, à vontade. Obrigado. Boa noite aos presentes e a quem está nos assistindo. Então, a mim coube falar, né, falar que eu digo num sentido mais amplo, ou seja, a gente debater, porque é importante a participação de todos durante esse processo que nós temos aqui, sobre os precursores do movimento sindical. Né? Então, eu fiz aqui uma pequena introdução, antes de entrar propriamente dito na questão dos movimentos, não é? Sindicais e das greves, no período, né, que vai do início do sistema capitalista, né, da formação do capitalismo, até o século XVIII, não é? Quando então vem as ideias, os princípios, né, do marxismo. Não é? Muito bem, então antes disso a gente vai falar sobre como é que se formou, na verdade, não é, o sistema capitalista, como é que ele se deu. Não é? Isso nós vamos fazer rapidamente, porque o tempo não vai permitir com que a gente se estenda muito. Não é? Isso aí. Então, eu separei algumas fases, né, que seriam importantes para nós estarmos debatendo a respeito dela. Muito bem, então o capitalismo, ele começa a se formar, não é? A formar o seu modo de exploração da classe trabalhadora através do que Marx chamou de cooperação. Né? Então, o que era? Antes disso, o que acontecia? Eram os ofícios, os artesãos, não é? Lá no início, lá atrás, quando estavam se formando, né, nas cidades, os capitalistas, né, os burgueses, estavam começando a se organizar, a se formar. Então, o que eles faziam? Eles juntavam grupos, não é, de oficiais, não é, de mestres, não é, num estabelecimento, e colocava esses oficiais, esses mestres, para trabalhar para eles, para produzir algum tipo de mercadoria. Não é? Então, nesse primeiro momento da cooperação simples, cada profissional ele exercia efetivamente a sua profissão dentro da oficina. Não é? E eles exerciam, então era o pintor, o marceneiro, o carpinteiro, e eles faziam o seu trabalho até chegar à mercadoria, ao produto final. Né? Cada um trabalhava dessa forma. Isso durou algum tempo, né? Até que o capitalista, o que ele fez? Ele resolveu, então, que é a chamada fase da manufatura, não é? Da manufatura, o que ele passou a fazer, então, para que ele pudesse extrair um maior lucro daquele processo de trabalho? Ele subdividiu essas profissões. Ele subdividiu. Então, o carpinteiro já não fazia mais todo o processo de trabalho dele. Cada um já tinha uma ferramenta e com essa ferramenta ia fazendo uma parte do produto. Né? Ele já não tinha mais a profissão propriamente dita, já não podia mais ser chamado, não é, de um profissional. Por quê? Porque ele manuseava uma ferramenta por partes, não é? Até que se formasse então o produto lá na frente. Né? Então isso fazia com que a produção ela aumentasse. E ela aumentando, logicamente, também o lucro do capitalista aumentava. E nessa fase da manufatura, né, em que o capitalista já não precisa mais de profissional, né, já não há necessidade mais de profissional, aí começa, então, a se utilizar, na época, a força de trabalho de mulheres e crianças, né? Porque as mulheres até então não se ativavam diretamente naquele período no processo produtivo. Né? A partir daí, então, com essa relativa facilidade de se fazer cada operação por operação, começa então a exploração não só dos trabalhadores, como também das mulheres e crianças, inclusive, também, trabalhando, dado a certa facilidade, né, no manuseio desse tipo de trabalho. Né? E Marx diz que essa é a fase fundamental do sistema capitalista. Esse é um dos marcos do sistema capitalista, essa fase da manufatura. Né? Quando, então, ele começa a espalhar o processo de exploração. Porque, até então, o que ele fazia? Ele chegava para o trabalhador, falava, olha, é o seguinte, eu estou aqui com a minha oficina, com as minhas máquinas,
não é? A matéria-prima está aqui, e aí eu preciso de uma mercadoria que você tem, que é a força de trabalho, né? E negociava com ele essa mercadoria, e até pagava o quanto ele necessitava para sobreviver, que era o mínimo para ele poder sobreviver a si e a prole, né? Daí o termo proletário, né? E a família, né? A partir da criação da manufatura, já não havia mais essa relação já começou a se desgastar, não é? Porque já não havia mais essa necessidade premente de se ter um especialista, um profissional para exercer aquela função, né? E aí, então, o mínimo que o trabalhador poderia ter para receber, para poder vender a sua força de trabalho em troca da sua subsistência, isso aí também já passou a não ter mais essa força, o trabalhador passou a não ter mais essa força, né? E então, Marx ele diz, né, a divisão manufatureira de trabalho supõe a autoridade absoluta do capitalista sobre os homens, né? Já não precisa mais haver esse tipo de negociação, né? E aí, o que acontece também, um dos efeitos dessa fase, começa a surgir muitas doenças entre os trabalhadores, né? Em primeiro lugar, física, né? Porque o trabalho passou a ser feito mais rapidamente, e segundo, mental, porque o trabalhador não precisava mais usar da inteligência para fazer um determinado produto. A coisa era só naquele sistema, naquele ritmo, não é? E aí eu me lembro, em 72, eu era operário numa montadora, né, aqui do ABC. Agora, é claro, esse processo ele foi, né, se evoluindo, no pior sentido da palavra, para o trabalhador. Muito bem, as linhas de montagem, não é? Que nós vimos aí, que em vários lugares ainda tem até hoje, não é? Em que o trabalhador ele não produz aquela mercadoria, aquela mercadoria que sai lá no final, ele não faz sozinho. Um aperta o parafuso, o outro encaixa isso, o eixo, enfim, cada um vai fazendo um produto. E isso é mecanicamente. E o que acontece com a mente do trabalhador? Praticamente não precisa trabalhar, o negócio dele é o seguinte, é apertar o parafuso, desapertar, é uma coisa automática, né? E isso, porque o ser humano ele se diferencia de todos os outros animais pela capacidade, inclusive, de ter consciência de si próprio e da natureza, né? A partir disso aí, ele não tinha como elaborar, né? Trabalhava quase que maquinalmente. Isso, então, trazia também muitas doenças para o trabalhador, não é? Muito bem, mas aí o patrão, e a evolução, a própria evolução tecnológica, né? Ele aproveita essa evolução tecnológica e começa, então, uma nova fase, que é a das máquinas e a grande indústria, não é? Essa fase, ela acaba eliminando, então, até as ferramentas do trabalhador. Antes, pelo menos, ele tinha lá uma ferramentazinha para trabalhar, para exercer aquela operação, né? A partir, né, das invenções das grandes máquinas, né, pega as tecelagens da Inglaterra, isso aconteceu muito, ele passou a ficar, na verdade, escravo praticamente daquela máquina, né? Bastava apertar um botão e fiscalizar para ver como é que ela estava funcionando. Já não havia nem a necessidade mais sequer de ficar trabalhando com a sua ferramenta. Pois não. Só para situar, esse século XV e XVI, você está falando? Isso, é século XVI, por aí, é século XVI mais ou menos, né? Então, isso foi até o século XVIII, né? Isso foi até o século XVIII. E, inclusive, no século XIX, por exemplo, né, os tecelões, né, aqueles que eram mestres, eles foram extintos. Essa profissão acabou sendo extinta por conta disso. Já não havia mais, em 1800 já não havia mais tecelão, não é? Foram criadas as grandes máquinas, não é? Que bastava lá apertar um botão e aí uma criança. Eles usavam crianças, eles colocavam crianças de 10 anos de idade, 9 anos de idade, trabalhando 10, 18 horas aí, né? 10 horas depois que veio a luta para diminuir, inclusive para 10 horas, né? Porque, na verdade, é muito mais, né? Então, essa exploração se deu
com muito mais força por conta do advento das grandes máquinas, né? Então, o que acontece? Claro, a gente não pode ser contra o avanço tecnológico, né? Agora, como é que esse avanço tecnológico ele vem, ao invés de vir para dar mais lazer, mais tempo para o trabalhador, né? E, ao invés disso, na verdade, acaba escravizando mais ainda o trabalhador. Porque ele é o produtor da mercadoria, mas tem o dono, não é? E o dono quer fazer quanto mais ele trabalhe para poder lucrar cada vez mais com esse processo, né? E aí o que acontece? Num primeiro momento, os trabalhadores, né, as máquinas desempregaram, como hoje. Então, a gente pode ver, nos dias de hoje, o que aconteceu com os bancários? Eu me lembro do meu tempo, você falava com o gerente, era o caixa, você estava sempre lá. Acabou, né? Agora as maquininhas. Nós trabalhamos para o banco. Você quer tirar um dinheiro? Quero. Então, eu vou lá e eu tenho que aprender a operar aquela maquininha para tirar dinheiro, para transferir, para pagar. Nós viramos, nem trabalhador, porque nós não recebemos do banco para fazer isso, né? Só que esse processo, que por si só é bom, é um avanço, tira emprego, cria uma massa de desempregados, não é? E ela fica sem saber o que fazer, porque ela não é reaproveitada pelo sistema, muitas vezes. Desempregado, eu vou fazer o quê? Tentar mudar de profissão, quem pode, quem não pode, não é? Então, essas máquinas também vieram para simplesmente colocar um grau ainda muito maior de exploração para a classe trabalhadora, né? Aí o que acontece? Então começam, né, já naquele período, nesse período ainda da manufatura, já havia inclusive organizações já de trabalhadores, porque no primeiro momento os trabalhadores eles não eram unidos, eles tinham que competir entre eles, inclusive pelo emprego, né? Eles não tinham essa noção de união, eles não tinham, cada um tem que trabalhar, tem que sobreviver, né? E aí eles perceberam o seguinte, né, que o grande inimigo, na época, eles tinham essa visão, o grande inimigo deles eram as máquinas. As máquinas. Elas que estavam tirando emprego. Eles não tinham ainda a visão de quem estava por trás dessas máquinas para tirar esse emprego deles. E aí passaram a simplesmente quebrar essas máquinas, né? Então, vários movimentos, né? Tem um deles aqui, por exemplo, que mais se destacou na Inglaterra, o ludismo, não é? O líder Ned Ludd, o que ele fez, então? Ele percebendo essa situação, né, esse risco de ficar desempregado e aquela situação caótica da classe trabalhadora, ele começou, então, inclusive na oficina onde ele trabalhava, ele quebrou todinho o maquinário da oficina. E aí esses movimentos se espalharam, esses movimentos de quebrar a máquina. Quebrava as máquinas, às vezes, muitas vezes elas eram inventadas e eles faziam movimentos para impedir a utilização dessas máquinas, não é? Porque eles tinham nelas o inimigo, não é? E aí, então, e aí isso fez com que muitos fossem condenados à morte, enfim, criou uma situação muito grande porque eles não estavam atacando exatamente o inimigo, né? Eles atacavam a máquina e o inimigo estava lá inteiro para puni-los, não é? Estava lá a lei, estava toda a superestrutura do sistema capitalista para punir, então, esses operários. E aí, então, é que vem um movimento de operários, esse já mais elaborado, não é? Mas ainda, vamos dizer assim, embrionário, o cartismo, não é? Ele se originou, o nome, né, se originou da chamada Carta do Povo, não é? Esse já avançou um pouco mais, eles não estavam lutando, já haviam sindicatos, trade unions, ainda que ilegais, os movimentos operários e as organizações operárias daquela época ainda eram ilegais. Para você ter uma ideia, só em 1824 foi legalizado, os sindicatos foram legalizados na Inglaterra, por exemplo. Na Alemanha, na França, foi bem mais tarde, né? Mas aí esse movimento, então, o que ele percebe? Ele percebe o seguinte: nós estamos sendo explorados também porque o parlamento, os governos, os governantes estão nos impedindo de nos organizar,
né? E aí o que ele cria? Então, ele cria essa carta, chamada Carta do Povo, é um grupo, na verdade, uma comissão, né, de uma organização sindical, né, e que essa organização sindical ela consegue catalisar todos os movimentos sindicais da época, não é? As trade unions, as uniões de trabalhadores, né, para esse tipo de luta. Ou seja, mudar o parlamento, né? Criar condições para que os trabalhadores também passassem a participar do processo eleitoral. Né? Não podia, só podia votar, por exemplo, os proprietários de terra de até 300 alqueires, por exemplo, era nessa base. Eles não tinham participação política nenhuma nesse processo eleitoral. Então, a luta deles foi pelo sufrágio, né? Vou dar aqui um exemplo. Então, nessa carta tem 6 itens, para vocês terem uma ideia, né, de como é o que é que eles estavam, na verdade, pleiteando, entendendo que, com isso, a luta da classe trabalhadora avançasse. Né? Então, eles pleiteavam sufrágio universal para todos os homens, adultos, sãos de espíritos e não condenados por crime. A renovação anual do parlamento. A fixação de uma indenização parlamentar, a fim de que os candidatos sem recursos possam igualmente aceitar um mandato. Não tinha condições, eles não tinham condições, na verdade, de participar, inclusive por falta de uma situação financeira, até de participar do processo. As eleições por escrutínio secreto, quer dizer, não havia isso aí, era o pessoal mesmo que votava abertamente, né, elegia lá os seus parlamentos, né, e a abolição da disposição, né, que já era meramente nominal, né, que reserva elegibilidade exclusivamente aos proprietários de terra no valor de pelo menos 300 libras esterlinas. Né? Então, era essa a condição. Se você tem isso aí, você pode ser candidato. Se não tem, está fora do pleito. Né? Era uma tentativa, na verdade, de suprimir, de tirar, de trocar as leis burguesas por leis operárias. Né? Então, essa era a intenção. Né? E ele teve início em 1835, né? E ele era um movimento, ele era essencialmente operário, só que tinha, no movimento também, os pequenos burgueses radicais, né? Então, eles tinham era um movimento que não era só, no começo, não era só um movimento operário. Eles detinham a direção, mas não eram os únicos que estavam levantando essas bandeiras. Né? Eram os pequenos, né, que também sofriam com os grandes, né, com a burguesia. E aí aconteceu o seguinte, o governo da época, isso na Inglaterra, né, foi em meados de 1800. Né? Na Inglaterra, o governo criou a chamada Lei dos Cereais. Né? O que era essa Lei dos Cereais? Grosso modo, o governo permitia a importação de cereais de outros países. Esses cereais vinham mais barateados, e esses cereais prejudicavam, na verdade, os capitalistas da própria Inglaterra e da região, né, das regiões da Europa. E aí, o que esses capitalistas fizeram? Conseguiram convencer uma grande massa de operários para estarem do lado deles contra essa lei de cereais. Possivelmente, né, argumentando que eles também perderiam o emprego deles também. Não é? Muito bem, aí o que acontece? E, de fato, esses operários, eles vão, né, eles avançam. O pessoal do cartismo, os organizadores, os dirigentes do cartismo, eles não entraram de vez nessa luta. Não é? Eles ficaram também, não entraram assim, com tudo nessa luta, junto com a classe patronal nacional. Né? Mas ficaram também na deles. Não é? Mas aí, quando veio um processo, realmente, se percebeu que o governo ia tomar aquela atitude, ia manter aquela atitude, o que a burguesia fez? Ela se retira dessa luta contra essa lei, e os operários, então, ficam abertos a serem processados, e muitos foram processados, perseguidos, presos, não é? Muitos operários que participaram desse processo. A partir daí, dessa luta, né, inglória
para a classe operária, aí o cartismo realmente passou a ser um movimento, aí sim, essencialmente operário, sem a participação de outros grupos, né? Então, esses são os principais pontos do cartismo, né, que vigorou. Isso foi até o meados do século XIX, né? Bom, aí, até então, o cartismo ele era o catalisador, como nós dissemos, das organizações sindicais, das organizações operárias, né? Acontece que surgiu, né, no começo, final do século XVIII, início do XIX, surgiu vamos chamar de movimento, mas ideias, né, e práticas que foram denominadas pelo Engels e por Marx do socialismo utópico. Novas ideias entrando, né, ali no seio da classe operária, né? O socialismo utópico, né, os três principais, né, Fourier, Owen e Saint-Simon, Fourier e Saint-Simon na França e Robert Owen na Inglaterra, né? O que é que se propunha esses líderes, não é, desse socialismo, não é? Eles propunham o seguinte: não falavam em revolução, não falavam em tomada de poder, não falavam nada. Eles falavam o seguinte: humanizar o sistema capitalista. Ele é muito selvagem, né? Explora crianças, mulheres, deixa desempregado uma massa, cria exército de reserva, mas nós temos que fazer o seguinte: vamos tentar humanizar essa classe dominante aí, para que eles entendam, então, que não pode fazer isso aí, né? Faziam isso, né? O Engels é que dizia, né, sobre esse movimento. Depois eu vou passar a bibliografia para vocês se aprofundarem, que a gente está falando muito rapidamente, não está dando nem tempo até da gente trocar uma ideia, mas eu vou passar a bibliografia para vocês, para se aprofundarem a respeito desses temas que nós estamos falando. E o Engels dizia sobre os utópicos: eles são gentis e pacíficos, reprovam qualquer outro caminho que não seja o da persuasão da opinião pública. Um fabricante... ele fala sobre o Owen, esse que foi o líder, né? O Owen, o que ele era? Ele era da burguesia. Ele era um industrial, ele era um capitalista. Só que aí o que ele fez? Ele usou a fábrica dele para mostrar que era possível fazer um trabalho humanizado com a classe operária. E ele realmente fez isso na fábrica dele, não é? Tipo assim, se era 16 horas a jornada lá que a classe dominante mandava, que se fosse fazer isso aí, se fosse cumprir, a dele lá era 10 horas, era menos, né? Menos cansativo, tinha melhores remunerações, não é? Ele criou, inclusive, as chamadas jardins de infância, não é? Para os filhos dos operários, né? Aí, então, esse tipo de trabalho, até então, esse tipo de proposta, a burguesia deixou ele tocar, não estava prejudicando, não estava atacando o capitalismo, né, no seu cerne, não é? Aí deixou. Mas ela começou a se preocupar, porque ele passou, então, a mexer em coisas que eram de princípio do sistema capitalista, não é? E aí ele começou a questionar o sistema privativo, né? Ele criou, inclusive, cooperativas. Eles são os precursores das cooperativas de consumo, de produção, né? Foram cria deles, dos utópicos, né? E aí começou, então, a atacar, inclusive, a religião também. A religião, porque, na época, não só na época, né? Hoje nós vemos também muito isso aí. Na época, ela também, ela era usada também, era uma forma também, né, de estar ali de uma forma ou de outra, permitindo até que essa classe trabalhadora fosse explorada da forma como ela era explorada, né? E aí, então, o Owen começa a criticar alguns princípios do sistema capitalista. Aí não deu outra, né? Expulsaram ele do país, ele teve que sair do país, não é? Perdeu praticamente, suas empresas não conseguiram tocar para frente, ele não conseguiu tocar essas empresas para frente. E aí ele se exilou, foi para os Estados Unidos. Mais tarde ele voltou,
mas já não na qualidade de industrial, de capitalista, né? Quando ele retorna, ele já não é mais um industrial capitalista, então ele entra no movimento sindical. Ele passa a ser dirigente também do movimento sindical, pregando essas propostas, né? E aí ele realmente organizou, por exemplo, uma central, ele conseguiu organizar uma central sindical das trade unions, né? Ele conseguiu organizar isso aí lá na Inglaterra, mas, é claro, né, ele não tinha também a visão de que o inimigo que estava ali à vista, né, que é o sistema capitalista, e Marx mais tarde vem a dizer isso aí, ele tinha que, na verdade, ser destruído. É um sistema que ele já nasceu com o germe da destruição, na medida em que ele já nasce explorando o trabalhador, e depois nós vamos ver, num outro momento, a questão da mais-valia, de como é que ele explora, né, esse lucro a partir da força de trabalho. E aí eles não tinham essa visão, né? A visão deles era o seguinte: olha, ou nós vamos melhorar aqui o parlamento, né, e isso é importante, também é importante, né, vamos tentar fazer com que os trabalhadores participem também, né, do sistema do sufrágio, do sistema eleitoral. Vamos fazer a luta economicista, a luta econômica do dia a dia, melhores condições de salário, essas coisas todas, do dia a dia do trabalhador, né? E o mútuo também, o princípio dele também era o mutualismo, né, se ajudarem, né, os operários estarem se ajudando também, eram caixas assistenciais e tudo mais. Mas não passava disso, né? Eram movimentos que ficavam dentro se circunscreviam nessa situação como se o capitalismo ficasse inabalável. Ele não sofria, na verdade, nenhuma luta contra ele, contra o sistema, no sentido de fazer com que ele se acabasse, para então se implantar uma emancipação da classe trabalhadora. Porque não tinha a luta econômica, né, e Marx dizia isso, ele foi muito favorável aos sindicatos, às trade unions, ele até dizia que os sindicatos, na verdade, eles eram a escola do comunismo, a escola do socialismo, né? Não só a escola no sentido, né, de cartilha, essas coisas todas, não, a escola do dia a dia, né? A luta do trabalhador, o trabalhador vai se forjando ali, ele vai conhecendo melhor o seu inimigo, né? E ele começa onde? Ali no sindicato. É uma das formas que o trabalhador tem para estar de frente com a luta de classes, né? Essa que é a visão de Marx com relação aos sindicatos, né? Mas com uma proposta política, né? Marx, então, achava que temos que lutar, tudo bem, no lado econômico, melhores condições de salário, uma jornada de trabalho, que já era uma questão política também, mas ele achava o seguinte, que a política tinha que estar à frente dessas reivindicações, desses princípios, né, economicistas e juridicistas, inclusive, né? Engels escreveu um livro a respeito dos teóricos, né, que entendiam que era através do judiciário que se poderia resolver a situação, né, inclusive até levar a classe trabalhadora a uma revolução e tudo mais, né? E Engels mostra que isso aí é uma pura ilusão, né? Marx entendia o seguinte: nós temos que ter como objetivo a destruição do sistema capitalista. Porque, se não for assim, nós vamos ficar, né, o tempo todo brigando, o patrão querendo lucro, nós querendo aumento salarial, e isso vai um bolo de neve. Mas é importante essas lutas, né, isso ele dizia com outras palavras, essas lutas vão gerando na cabeça do trabalhador a necessidade de se emancipar de uma classe, né? Isso ajudava eles a ter uma visão de classe. Porque, desde então, lá no começo, né, eles não tinham essa visão de classe trabalhadora. Eles passaram a ter a visão de classe trabalhadora, criando justamente os sindicatos, as organizações sindicais, né? Tanto que, antes da legalização da possibilidade de se criar sindicatos, né, eles criavam sociedades secretas, haviam sociedades secretas naquela época. Né? Antes de 1824, no caso da Inglaterra, por exemplo, tinham sociedades secretas, né? E que faziam greves, que organizavam greves, organizavam movimentos, né? Só que esse era o limite que Marx entendia que não
não poderia ficar só nesse limite, no limite do econômico, no limite dessas lutas do dia a dia, que elas são importantes, elas são necessárias, mas elas têm que servir como uma escola de luta de classe, né? Ele dizia que a questão não é do trabalhador contra o burguês, a questão é a classe operária contra a classe burguesa. Essa que seria a situação, como no passado. Não era, a história toda não mostra para a gente que a história toda vem de lutas de classes. Não é? Pega o senhor feudal e os servos na Idade Média, os escravos, não é? Lá atrás, né? E os senhores de escravos. São classes sociais, sempre em luta. Né? E que essa luta só acabaria com o fim das classes sociais. Né? Ou seja, com a emancipação da classe trabalhadora, porque ela deixaria de ser classe, inclusive. Né? Ela se emanciparia, né? E deixaria, inclusive, já não existiriam mais o que se chama, né, de classe social na história. Né? Então, é isso aí, é isso que o que eles pregavam, o sindicato pregava, era isso, os limites desse sindicalismo eram esses, né? Eram da luta econômica, né? A luta política, por vezes, né? Por vezes também, por exemplo, com relação ao voto, por exemplo, só que ficava no sufrágio. Quer dizer, é como se quisesse participar também daquele processo. Né? E, na verdade, como é que vai participar em condições de igualdade se ele é o explorado? É ele que subsidia com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, todo esse processo. Né? E Marx preocupava-se, inclusive, com essa desunião da classe, não é? O corporativismo, por exemplo, né? Que a gente, infelizmente, isso não ficou só naquela época, né? A gente vê isso aí acontecer no dia a dia, a gente tem exemplos aí de casos de, eu vou até mais não, sectarismos e tudo mais, né? Ou seja, formas de desunião, não que todos tenham que pensar igual, né? Mas que nós temos que todos saber quem é o nosso inimigo comum, né? E, a partir dele, sim, elaborar a luta. Para isso que serve, inclusive, as greves gerais, né? As greves gerais que, em suma, nós esquecemos determinadas diferenças internas a respeito do que se entende pela sociedade e vamos partir para uma luta contra o nosso inimigo. Né? É verdade, é verdade. Então, para encerrar, seria isso, então, essas etapas todas, né, que eu paro aqui nesse movimento dos utópicos, né, e aí vem, então, Marx, que elabora essa teoria que a gente, até hoje, né, procura não só seguir, como adaptar à nossa realidade. Eu agradeço muito a vocês e boa noite.